Boa noite, irmãos. Vamos agradecer a Deus por Ele ter permitido nós vir até aqui. Agradecer a Ele por essa chuva que mandou, essa estiagem também nós possamos tivemos aqui. E que Ele nos abençoe mais uma vez neste momento aqui, que nós vamos estudar um pouco Josué capítulo 1. O primeiro hino, vou dar de marcar aqui na lousa. Vamos começar com o hino 139, depois o irmão pede mais dois hinos, né? Então vamos agradecer o Senhor. Senhor Deus, agradecemos a Ti por mais esta oportunidade que Tu nos está concedendo, não somente por esta oportunidade, mas em todos esses anos de vida que Tu vem nos sustentando e vem até nos dias de hoje, com o pão de cada dia e o alimento espiritual, tudo que nós temos, graças a Ti, por causa de Ti, e essa agora, que nós estamos neste momento, esta hora aqui, para cultuar o Teu santo nome. E agradecemos pela a salvação em Cristo Jesus. E pedimos em favor dos hinos que vamos cantar. E a família cristã espalhada toda a face da terra, os que fazem parte da Tua igreja, os que não, e a família de nossos filhos. Tudo isso nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, e agradecemos. Amém. Então vamos iniciar com o hino 139. 139. Tocar no som, nunca toquei, tá aqui, claro. O som já foi bom.
8:2. Trezentos e 82, vamos ver.
Amém. Então, no livro de Josué, capítulo 1, página 255, ele é para frente de Deuteronômio. Olá. Irmãos, mas presta bem atenção que o trabalho de um homem, seja ministério, outro tipo de ocupação, depois que ele morre, porque todos morrem, depois da morte dele, sempre outro continua. O pai constrói algo, empresa, tantas coisas, prepara, trabalha tanto o pai. Ele morre, certamente o filho vai continuar depois da morte dele. Agora, Moisés morreu. Josué continuou a obra de Moisés. Jesus morreu. Quem continuou e continua a obra de Jesus? Jesus, ele edificou a igreja dele, como é dos apóstolos. Ele morreu e ressuscitou. Aí ele deixou outro no lugar dele, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo que continua a obra de Cristo nas pessoas, os homens. Então é isso. Então quer dizer, geralmente sempre tem um sucessor que continua a obra. Então vamos ler Josué um pouco. Olha isso aqui, 1451 anos antes de Cristo vir ao mundo. Tá, diz no cabeçalho da história. Versículo 1: E sucedeu que da morte de Moisés, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora passa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé,
vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto, versículo 4, desde o deserto e do Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar para o poente do sol, será vosso termo. Ao 5, vamos parar, desde aqui. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Então, a maneira como o Senhor falou com Josué não é explicado bem para nós, não nos é dito. E há um grande indício que aponta para uma revelação interna nessa descrição aqui, enfatiza a importância, a obediência e do serviço para Deus. Então, Deus falou com Josué. Como ele falou? Falou em sonho? Não diz. Falou em revelação? Não sei. Não fala. Sei que Deus falou em espírito. Sei que ele falou para Moisés. Hoje Deus não fala conosco dessa maneira, porque nós temos todos escritos nas mãos o que é para nós fazermos. Então não precisa Deus, revelação, Deus chegar a falar para nós algo fora das Escrituras. Então, mas o que ele enfatiza aqui, primeiro, a importância, precisa ter fé, confiar mesmo e obedecer. Se falar que só tem fé em Jesus e não obedece, então essa fé é morta em si mesmo. Tem que ter fé e obedecer a palavra de Deus. Quando Deus usa nós para falarmos, quando o pregador está falando, Deus está usando. Deus vai usar alguém para falar da palavra dele, para explicar para o povo melhorar a vida. Então, a reverência que a Josué, como filho de Nun, servo de Moisés. Então, destaca que a sua humildade, a humildade cabe em qualquer lugar, o orgulho não. A humildade faz bem para a gente, além de ser para nós mesmos, cada um de nós, faz bem para os outros. Agora, o orgulho tanto prejudica a si próprio como os outros. É um aprendizado que sob a liderança de Moisés. Josué, Deus preparando Josué, Moisés também. Agora no versículo 2 fala, Moisés, meu servo, é morto. Aí ele falou, levanta-te. Tem que levantar e caminhar. Pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então aqui, nós vemos que Josué começa o seu ministério que Deus colocou em sua incumbência. Às ribeiras do Rio Jordão, onde Cristo seria batizado por João o Batista. Então ele entra no exercício público do seu ofício profético, após a morte de Moisés. Ninguém é eterno, ninguém fica. A nossa alma é eterna, o espírito é eterno, seja com Deus ou não seja com Deus. Ela não morre nunca. Agora, nós morremos, Deus põe outro no lugar. Deus coloca outro no lugar, sem dúvida. Ninguém é insubstitutivo. A
Mas ninguém vai culpar o meu lugar, ninguém vai fazer como eu. Deus prepara o Espírito Santo. Então, depois da morte de Moisés, o líder divinamente escolhido que guiou o povo pelo deserto. Agora Deus disse para Josué: levanta-te para assumir a liderança e conduzir Israel para a terra prometida. Falou para Josué. E nós hoje, irmãos, Deus nos está conduzindo, Deus está iluminando a nossa mente para a Bíblia, que a palavra dele está nos conduzindo para a terra prometida. Mas precisa se ter fé, precisa ter ele como comandante, como guia, e seguir e com obediência, obedecendo. Então, o nome Josué é o derivado hebraico do nome que no grego diz Jesus, o Senhor. Israel tinha perecido no deserto por uns 40 anos. Agora deveriam ir para a terra prometida. Depois de perecer, agora deveriam ir para a terra prometida. A ordem era passar esse Jordão. Falou para Josué: tu e todo este povo. Era um ato de fé e obediência. Então, por isso que necessário obedecer. Para nós atravessar esse Jordão, é com o derivado do nome Josué grego, que é Jesus. Josué fez o papel de Jesus, ele conduzindo o povo. Agora Jesus está conduzindo o povo. Pegou desde quando ele veio, ele assumiu, se fez homem, pegando com os discípulos e tomou nós aqui. Então, era um ato de fé, um ato de obediência. Olha o que ele diz nos 3 aqui, ó. Todo lugar que pisar a planta do teu pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Deus disse a Moisés. A declaração, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho demonstrado, ele demonstra a soberania de Deus. Deus é soberano a todas as coisas, mas precisa ter ele como rei, como seu Deus, como meu Deus. E ser compromissado com ele, ter um compromisso. Esse compromisso deve ser inabalável, nada abalar o nosso compromisso com Deus, que ele não se abala, ele cumpre o que ele prometeu, mas nós precisamos crer e ter paciência em segui-lo. A ação de dar a terra é um ato de graça, quer dizer, dádiva, de povo, sem nós pagarmos nada, sem eles pagarem nada. O que eles tinham? Eles tinham que ter fé, acreditar e marchar para frente, não ficar parado e ir para trás. Quando nós saímos, nós estávamos na incredulidade, nós estamos marchando para frente, sempre aprendendo mais. Então, o ato é um ato da graça divina, não algo que Israel mereceu ou conquistou por seu próprio mérito, nem eles, nem ninguém mais. Essa promessa é estendida a todos os que colocarem seus pés na terra, significando a participação ativa do povo na realização do plano de Deus. Então você tem que pôr o pé na terra para andar, para ir, não ficar parado. É a vontade de Deus, a menos que tomemos posse de todas as promessas de Deus, que corresponde à vitória total. Vitória total sobre o mundo é o que a Bíblia diz contra a carne e o diabo.
Está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 5. Eu vou ler, vocês não precisam acompanhar, só ouve. Então Tiago diz assim, no capítulo 4, versículo 5. Ou cuidais vós que em vão, diz as Escrituras, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Ou supondes, sim, que em vão afirma as Escrituras, é com ciúme que por nós anseia o Espírito Santo, que ele fez habitar em nós. Então refere-se à infidelidade espiritual que Tiago está chamando a atenção. Ele pode estar pensando em outras passagens, como das lá em Gênesis, capítulo 6, 3, 8, 21, nós não vamos ler lá, falando das consequências do pecado original. As consequências do pecado original vai, para nós, hoje, até a nossa morte, morrer. Aquele que aceitou Cristo, ele morreu e está livre desse pecado original, ele está livre de tudo. Mas aquele que não aceitou Cristo, então ele está debaixo desse pecado original da desobediência. Se ele morrer, ele vai ficar para o resto da vida, sem ter volta. Aqui voltando em Josué no 4, ele diz: desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrate, toda a terra dos heteus, e até o grande mar para o poente do sol, será vosso termo. O deserto mencionado aqui, irmãos, refere-se ao deserto da Arábia, diz a história, ao sul de Canaã. O Líbano indica que é a região montanhosa, ao norte, conhecida pela sua madeira valiosa. O rio Eufrate demarcava o limite oriental do território pretendido, enquanto o grande mar para o poente do sol. Refere-se ao mar Mediterrâneo, o limite ocidental. A menção da terra dos heteus, do ocidente, não indica que todo o território era habitado exclusivamente por eles, mas provavelmente representa uma das nações mais poderosas e proeminente na região. Inclui a Síria moderna, Jordânia e parte da Arábia. Tudo isso te darei, a promessa que Deus fez para eles. Então, agora, tudo isso nunca esteve nas mãos dos israelitas, a não ser durante os reinos de Davi e Salomão, que serviam a Deus. Ora, porém, durante a idade do reino milenar, vindouro que está para vir, Israel possuirá tudo isso que ainda mais, que eles não possuíram pela desobediência deles. Aí eles vão possuir. Porque Israel é o povo escolhido de Deus. E no 5 ele fala: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Vocês vejam só que o Senhor falando para Josué. Josué em si, você imagina um homem. Você imagina a cultura dele, olhar na cultura de hoje, na escola de hoje, a sabedoria que tem hoje muito adiantado, pessoas estudam, e Josué não tinha nada disso, aquele povo. E Deus fala tudo isso aqui para ele, ninguém poderá te resistir do que um homem. Mas por quê? Porque Deus está com ele. Aquele que Deus está com ele, ninguém pode resistir. Olha, em todos os dias da tua vida. Ele falou: como eu fui com Moisés, assim serei contigo. É uma promessa.
Ele fala, não te deixarei e nem te desampararei, como diz lá em Hebreus também. É uma promessa, Hebreus 13:5, depois nós vamos ler. É uma promessa divina, não é a promessa humana. A promessa humana, às vezes, ela não é cumprida. Mas a promessa divina, uma promessa de segurança e da presença constante dada a Josué pelo Senhor. O Senhor disse que ia estar contigo. E hoje, quem está conosco? O Senhor, em espírito. Ele está conosco, Ele está habitando em nós. Só que nós devemos deixar ser usado pelo Espírito Santo. Deixar ser guiado pelo Espírito Santo. Deixar de falar muitas coisas que entristecem o Espírito Santo. Irmãos, amigos, nosso cristão, um cristão, quando ele se converte, ele tem que fazer uma limpeza muito radical na vida dele. No modo dele conversar com os amigos, como que ele vai falar, porque ele é uma nova criatura. Então ele precisa ter cuidado para os outros ver que há uma mudança nele. Porque não adianta, por exemplo, a pessoa converte e ele continua, porque os amigos, ele tem os amigos, eu tenho meus amigos. A gente tem as pessoas, mas a gente não participa, né? Mesmo que ele fala alguma palavra que a gente usava, uma palavra que é uma blasfêmia torpe, como o apóstolo Paulo, que não sai nenhuma palavra torpe da nossa boca. Tem que sair o que edifica. Em vez em quando fala a palavra do Senhor, aí não entristece o Espírito Santo. Aí ele está contigo, ele está conosco. Ele fala, não te deixarei e não desampararei. Então, no momento mais crucial em que ele assume a liderança de Israel, após a morte de de Moisés, que Josué assumiu. Então a promessa de que ninguém poderá resistir a Josué, juntamente com a garantia da presença contínua de Deus. É um alicerce sobre o qual Josué deve construir a sua liderança. Você não faz um alicerce, toda construção tem um alicerce, tem um fundamento. O fundamento deve ser próprio para resistir o que você vai construir em cima. Agora, na vida espiritual, nós devemos construir o nosso alicerce sobre o sacrifício de Jesus na cruz, sobre Ele. É Ele que é a base de toda a nossa fé, de toda a nossa salvação, a nossa crença. Não é em nada que nós fazemos, não é em nada que a igreja faz, não é nada que a família faz, não é nada que nós aprendemos. Nós devemos construir a base em Jesus Cristo. Aí Ele está conosco, que nada vai poder nos destruir. Em Hebreus 13:5 ele diz isso, 13:5 e 6. Seja vosso costume, olha bem o que o apóstolo diz aqui. Ele falou de costume. Você fala uma vez, depois fala de novo, fala todos os dias. Seja o vosso costume, sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque Ele disse, não te deixarei e nem te desampararei. É vosso costume. Primeiro, avarento, ser avareza. Avarento pelo dinheiro, avarento pelas coisas materiais. Precisa ter cuidado. É um chamado à liberdade, porque isso aí prende todas as nossas vidas, os nossos corações. Isso aí, ele aprende, nós deixa o ser humano escravizado nessas coisas. A avareza e a adoração de uma postura de contentamento. Ele quer ficar, não está contente com o que ele tem, quer mais, quer mais. A avareza nesse contexto, irmãos,
não é simplesmente uma posse de riqueza. Pode ser, mas não é tudo isso, só isso. Mas a ânsia, você sabe, a ânsia insaciável, uma coisa que você não está contente com o que tem. Por mais amor ao dinheiro, que domina o coração e leva à idolatria. O contentamento, por outro lado, é a aceitação grata de Deus, prover confiando em sua fidelidade. Ou seja, e assim com confiança ousemos dizer: o Senhor é meu ajudador, e não te temerei o que possa fazer o homem. É isso. Voltando aqui agora em Josué 1:5. Ninguém te poderá resistir. Note bem. Todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, será contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Então nós devemos saber, ter essa fé que Ele nunca vai nos desamparar. Ninguém poderá resistir, ninguém te poderá resistir todas as tuas vidas, todos os dias da tua vida, porque nós devemos estar forte em Cristo, para poder falar dele. Moisés aqui representa a lei, não podia levar Israel da terra prometida. Por quê? Pois Moisés tinha que morrer, porque cometeu uma falta sobre a lei. E a posse de Canaã só podia ser por Josué, um tipo de Jesus Cristo. O homem, como pecador, não pode prestar esta obediência perfeita. Só o Filho de Deus. Josué é um tipo do Salvador ressuscitado. Levou Israel à boa terra prometida. Assim como Jesus Cristo já levou e leva aos céus aqueles que estão seguindo Ele. A graça que opera no poder do Espírito Santo e que sempre faz assim, pode conduzir os homens ao gozo eterno. A graça de Deus em Jesus Cristo. Que a lei, devido à debilidade moral do homem, sobre o qual ela atua, nunca pode fazer o que Cristo fez, o que a graça fez. Então o versículo 6, aqui nós vamos ler, ele manda que Josué se esforça. E tem bom ânimo, ele fala. O bom ânimo que dá, quem dá é o próprio Senhor, o bom ânimo. Se clamar a Ele, tem que ter bom ânimo. Uma pessoa desanimada não vai servir o Senhor. Uma pessoa desanimada não vai vir na igreja. É mais fácil ele ir para outros lugares e que vir nos cultos. Pessoa desanimada. Ou seja, esforça-te. Primeiro tem que esforçar. Esforça-te e tem bom ânimo, ele diz, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Você pense bem, Deus fala, você farás, mas tem bom ânimo, esforça-te. Primeiro ele manda esforçar, agora tem bom ânimo, um bom ânimo, não é tão um ânimo mais ou menos. Então Moisés era um servo no deserto, Josué um filho na terra. O tema de Deuteronômio é o deserto. O tema de Josué é a terra prometida pelo Senhor. E a maioria do povo cristão se satisfaz em serem servos no deserto. Está contente, está desertado, está lá no deserto, está no mundo. Muitos cristãos satisfaz com as migalhas.
lá no mundo. São salvos. Deus conhece, às vezes tem a fé, não dá. Tem a salvação. Mas está lá, satisfazendo lá. E poucos desejam ser filhos da terra. O êxodo, quer dizer, a saída de Josué, dependia da sua obediência ao seu dois companheirismo. Quer dizer, ele tinha dois companheirismos. Primeiro, palavra eterna. Ele sabia que a palavra que Deus estava falando era eterna. Ele tinha Deus com companheirismo. E representando Jesus Cristo também, tudo que ele estava fazendo como figura do Senhor Jesus Cristo, que deu a vida para o povo. Josué fez isso, ele deu a vida, ele deu o tempo, ele obedeceu para cuidar do povo, para aconselhar o povo. Imagina o que Josué não falava, como que ele não gastou tempo. De guiar uma família, dirigir a família, os filhos, não é difícil? Você imagina guiar um povo naquele tempo. É manifestada nesse versículo, e a palavra escrita, manifestada no versículo 8, quer dizer, Jesus e a Bíblia. Você tem que ter Jesus, eu creio em Jesus Cristo, estou com a Bíblia. Ele deixou ela. Então, a obediência ao Senhor é muito necessária. É o tal companheirismo nosso, é a obediência ao Senhor. Ele é o nosso companheiro. Que só resultar numa vitória e numa boa experiência cristã é andar em linha reta. Deus disse a Josué: seja forte, seja corajoso, tem bom ânimo. A confiança baseada nas promessas de Deus é a essência da fé bíblica. Herdar a terra prometida, herdar os céus, ser o herdeiro dos céus aqui na terra, desde agora. Ser o herdar, herança. Uma herança. É uma ideia importante neste livro aqui. Uma herança é alguma coisa entregue no passado. Foi entregue. Uma herança que vem do passado. Foi entregue. Como a terra foi dada a promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó. Em segundo lugar, o que é dado demanda a responsabilidade. 7. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, olha meu versículo 7, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Então você tem que ter uma opção. Eu vou andar em linha reta. Eu não vou sair nem para a esquerda e nem para a direita. Vou seguir a linha reta. Então quer dizer, mas é para esforçar. E tem um bom ânimo. Ele insiste nessa tecla que eu tenho um bom ânimo. E vale para ter o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés ordenou. Você tem que ter cuidado, tudo que ele te ensinou. Nós temos que ter cuidado, para nós não sair fora, para não esquecer, para não abusar. Então, a prosperidade para o homem depende de uma aderência estrita da lei de Deus. Porém, Israel nesse tempo só tinha uma revelação parcial à lei, não tinha completa. Agora temos a plenitude da revelação, tudo completa
nas Escrituras. A revelação dada de Deus, dada em toda a sua palavra. Você pega de Gênesis e Apocalipse, lá encerrou. Ele somente descreve o caminho certo. Desviar da palavra de Deus é destruir a prosperidade espiritual. Ao aderir à palavra de Deus é prosperar em todas as coisas. Se nós não obedecer à palavra de Deus, nós vamos destruir a vida espiritual. O nosso testemunho vai ofender a Deus, vai destruir a nossa vida, vai passar uma pessoa desacreditada, um crente desacreditado, desanimado. Mas se ele aderir, se ele adquirir, se ele acatar a palavra de Deus, aí ele vai prosperar em todas as coisas. Tudo o que ele quer ele faz, porque ele está com a palavra de Deus. Aí no 8, né, ele diz assim, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Olha bem. Antes, estão acompanhando? O que está escrito depois do antes aqui? Medita nela dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Então ele está falando para Josué. Ora, se não aparte da tua boca o livro, o que ele tinha, fica na tua boca. Antes, medita nele dia e noite. É para comer o livro, é para saber mesmo. Para que tenha cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, para não errar, para não ensinar ou levar os outros a ele. Que se o guia ensinar errado, ele vai fazer os seguidores errar. Porque então farás prosperar o teu caminho. Ele disse assim. Esse era bem sucedido. Outra versão disse assim, não cesse de falar deste livro da lei. Então, aí lá fala, não aparte da tua boca. Quer dizer que aqui fala outra mais clara. Não cesse de falar, não cesse, não para de falar deste livro da lei. O tempo é da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Medita no livro da lei, e nele fica, nela fica, medita na lei, e nela que fluem todas as consequências da promessa de Deus. Já é visto que a obediência, irmãos, é que vem a vitória por meio da fé. Mas é a obediência por meio da fé. Mas tem que obedecer. Por isso. E a presença de Deus pelo seu Espírito, seu Santo Espírito, em nós. Não pense bem, não merece uma coisa disso. Saber que o Espírito Santo de Deus está habitando, por mais que seja fraco, por mais que seja, conforme seja que for o ser humano, mas se ele passou pelo novo nascimento, se ele aceitou Jesus de verdade, Jesus Cristo, ele tem ele morando dentro dele, em Espírito, Espírito Santo, o Consolador, que nos consola. Já é visto que da obediência é que vem a vitória por meio da fé. Nós vemos. Então ele fala que ele manda que esforçar e ter bom ânimo. Falando isso para nós hoje. Somente pela fé pode ter-se bom ânimo, não é pelas obras. Com a medida
nossa alma seja alimentada. A alimentação tem que ser da alma, das promessas de Deus, quando é pregada. Vamos ler o 9 e o 10 e vamos parar. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então Josué deu ordem aos príncipes do povo, dizendo, deu ordem, passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo, provede vos de comida, porque dentro de 3 dias passarei este Jordão. Olha bem, chegou a hora, para que entreis a possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para possuir. É um alerta para nós, irmãos, hoje, para nós andar no testemunho dele, seguir o testemunho do Senhor. Ele mostra aqui sobre homens e mulheres fiéis do Antigo Testamento. E termina o Novo Testamento, mesma coisa. Então, vê aqui no versículo 10, daqui para frente, a preparação para atravessar o Jordão. Josué prepara o povo para passar o Jordão. Amém? Que Deus abençoe, que possamos estar amanhã, das 9 às 10, se Deus permitir, e à noite. Então, vou louvar o Senhor, irmãos. Escolhe o hino. Oi? 112.
Irmão Paulo termina com uma oração. Deus abençoe a nós. Então, uma boa noite. Agradecer a visita, que eles procuram vir sempre. Quem vocês agradecer pela visita, vocês podem um dia chegar à fé em Cristo Jesus. Deus sabe, mas precisa ouvir, né? Irmão Paulo. Senhor, né? Voltamos aqui as tuas mãos, os nossos filhos, né? Pelo dia de amanhã, que o Senhor possa nos trazer de novo a estudar, mais manhã, noite. Que o Senhor possa passar nessa igreja, no futuro dela. Amém. Todas as igrejas, né? Que têm pregado a tua palavra, a Nazaré, a verdadeira. Que o Senhor possa nos manter firmes, fortes, nesse sentido. Abençoando o pastor, né? Na direção. Amém. Que ele possa sempre estar firmado na fé, pregar a tua palavra, a tua verdade, o teu evangelho, a graça que ele é. E agradecemos por tudo que tem feito por nós, né? Pedimos por uma boa de sono, agradável, agradecemos pela chuva, pelo carinho, pela salvação de Jesus Cristo. Nos nossos dias agradecemos em Jesus. Amém. Agora escute. Roberto Rossato veio nos visitar. De novo, Roberto Rossato e lá em cima.